Logo em seguida, teremos um debate com perguntas feitas pela plateia aos palestrantes. Vou dar início às perguntas do professor Fernando Galvão. Peço aos palestrantes que sejam o mais objetivos possíveis em virtude do nosso tempo. A primeira pergunta foi feita pelo professor Oscar Vergara e é a seguinte: os crimes cometidos pelos repressores são delitos ordinários ou crimes contra a humanidade? Se são delitos ordinários, como não prescrevem? Como fica a situação da segurança jurídica se esses delitos ordinários são imprescritíveis? Deixa eu ler todas as referências ao professor Galvão. A próxima pergunta é do Moisés Silvério. Continuando a pergunta do professor Oscar Vergara, se eles são crimes contra a humanidade, como resolver a questão da irretroatividade? Agora a pergunta do Moisés Silvério. Moisés está presente? Considerando que a Comissão da Verdade está instituída inicialmente apenas para apurar os fatos históricos, na sua opinião, o que o Estado brasileiro poderá fazer hoje para punir os crimes cometidos e não punidos? A ideia é realmente não prolongar. O comentário eu acho que tem lugar. Eu sou bastante crítico do judiciário, que agora estou lá e eu acho que eu tenho esse direito. Quando eu era membro do Ministério Público, eu era crítico do Ministério Público, e a ideia, em todas as duas oportunidades, era construir instituições melhores. E quando eu digo que sou crítico do judiciário, em especial da justiça militar. E seria bastante interessante que nós dedicássemos aí talvez um evento para discutir isso, como é que nós podemos ilustrar, ou arejar o judiciário como um todo. Eu acho que nós precisamos enfrentar essa questão e, em especial, não seria caro discutir a justiça militar. Hoje de manhã, na sala dos professores, eu estava conversando com o professor Márcio Luiz, professor brilhante, constitucional, e nós percebemos uma coisa bastante interessante. Durante a ditadura militar de 64 a 85, o Congresso Nacional foi fechado acho que 3 vezes, né? 3 vezes que o Congresso foi fechado. O Supremo não foi fechado. E a gente pode refletir sobre isso. Por que o Supremo Tribunal não foi fechado? Apenas 2 ministros foram aposentados. Por que os outros 2 não, os outros 9 não foram? Quer dizer, é uma reflexão. Quer dizer, a questão não é só da justiça militar, embora ela carregue, obviamente, uma qualificação que remete a uma ideia de corporativismo que me parece que deve ser enfrentada, sim. Não é? A justiça militar não foi concebida para a ditadura, era anterior, mas prestou um papel bastante relevante, como o Ministério Público Militar também. E quando nós falamos em segurança pública, e aí policiais militares, esse modelo parece que já desgastou. Talvez nós devêssemos enfrentar melhor, essa questão de termos 2 polícias, enfim, será que esse modelo atende melhor o cidadão ou ao contrário, cria arestas que levam a desgastes e a desproteção. Afinal de contas, o cidadão quer saber se ele vai ser protegido pela polícia civil ou militar, ele quer ser protegido. Bem, a pergunta do professor Oscar, eu fico bastante feliz, eu gostei muito da sua intervenção ontem, tive a oportunidade de conhecer um pouco da história, da transição em curso na Espanha, eu achei muito interessante. Mas aqui a primeira pergunta diz se esses crimes seriam ordinários ou contra a humanidade. No sistema da nossa legislação interna, são todos crimes ordinários. Há uma comissão, um trabalho
de uma comissão de reforma do Código Penal. Há uma proposta a ser encaminhada ao Parlamento nos próximos dias e nós não temos acesso ao texto ainda. Nós temos notícias da inclusão de um capítulo relativo aos crimes contra a humanidade. Então, certamente, inseridos num novo contexto, num novo código, não haveria possibilidade, me parece, da retroatividade. Nós teríamos que trabalhar com os delitos ordinários, que me parece que já são graves o suficiente. Até, professor, eu confesso uma frustração. Quando examino o Estatuto de Roma e o texto base do TPI, meu Deus, mas aqueles crimes têm uma pena que é quase nada jurídico para o tamanho de dano, de repercussão que causa, né? Quer dizer, eu não sei se uma previsão de crimes contra a humanidade deveria acompanhar a lógica do Estatuto de Roma, mas ao contrário, ter realmente penas mais graves, porque são crimes mais graves. O Estatuto de Roma, por exemplo, não tem nenhum crime ambiental, exatamente, né? É uma outra questão. Espero ter podido trazer essa informação importante. O Moisés, ele pergunta se a Comissão da Verdade está instituída inicialmente apenas para apurar os fatos históricos. Isso, na minha opinião, o Estado brasileiro poderá fazer para punir os crimes. Talvez pela minha formação, né? Eu não sou militante, então a minha ideia não é criticar as coisas sem ter um caminho, né? sem ter uma visada de solução. Mas acho que as pessoas têm que contribuir com as suas visões. Não estou dizendo que a minha é melhor que a de ninguém, viu, professor? Eu só estou dizendo que essa é a minha preocupação. Então hoje eu pensei em trazer alguns temas e me posicionar. E como eu sou técnico, a minha posição não é de chutar balde. Eu não sou jogador de futebol. Eu tenho que achar um caminho jurídico. Eu sou operador do direito. E se no boteco de vez em quando eu digo, tem que matar, tem que fazer, o que tem que acontecer, é evidente que isso é só um rompante. E quando senta um pouquinho mais, você tem que encontrar um caminho. Ou seja, como a professora falou, sobre nós pesa a responsabilidade de encontrar um caminho, não é só de chutar o balde. Não é? Acho que mais do que aos outros. Então, eu acho que eu estou na minha praia e não estou reclamando disso não. Mas eu percebo que na medida do possível nós estamos avançando. A Comissão da Verdade é ruim, eu nem vi ela trabalhar ainda. Deixa eu ver o que vai acontecer. Depois a linha do tempo do Facebook andou. Né? E se a linha do tempo do Facebook andou, se chegar um procurador da República e requisitar documentos, talvez ele não precise nem requisitar, porque eles vão estar públicos, né? Não precisa nem ter esse desgaste. O que ele vai fazer com essa informação? Aí nós vamos ver depois. Agora, que para que ele tenha uma atuação, é necessário fazer uma investigação. E que a contribuição da Comissão da Verdade, ainda que parcial, será uma grande contribuição, eu não tenho dúvida. Eu até acredito que, pelo movimentar, o Ministério Público Federal constituiu um grupo para tentar, então, trabalhar a justiça de transição. Acho que esse grupo vai amadurecer, vai ter a oportunidade de considerar essas informações e alguma coisa vai fazer. É o que eu quero acreditar. Agora, posso dar um outro testemunho. Eu fui do Ministério Público pós-Constituição. Eu entrei no Ministério Público em 1990. A Constituição entra em vigor em outubro de 88. Nós estávamos conhecendo as nossas novas atribuições. Bem, o Ministério Público amadureceu. Ele tem hoje um perfil um pouco diferente do que daqueles primeiros tempos. Eu posso dizer, eu fui jovem promotor.
experimentando as possibilidades, vendo até onde dava para ir, né? Claro, suportando todos os riscos, né? Agora, acho que o Ministério Público brasileiro já está um pouco mais amadurecido, mas estamos enfrentando questões novas. Então, a crítica que eu fiz à tese do crime permanente é uma crítica que me parece possa contribuir para ações que tenham talvez uma melhor chance de êxito. Mas eu não quero também achar ou ter pretensão de que eu vou ter a ideia brilhante. Não, o grupo é maduro, de profissionais já com muita experiência, e talvez achem posições até muito melhores do que a minha. Agora, tenho certeza de que há uma movimentação no Ministério Público Federal para enfrentar a questão, e o Ministério Público trabalhou sim, tendo as iniciativas rejeitadas, insistindo, e mesmo assim nós então fomos ao longo do tempo conseguindo as coisas. Eu tenho muita esperança no Ministério Público do Brasil. Logo em seguida temos as perguntas referentes à professora Heloísa, e ela pediu. São 3 perguntas para ela, uma está sem nome, a pessoa deve estar querendo identificar. Vou ler. Professora Heloísa, segundo alguns historiadores, a ditadura de Vargas foi mais opressora que a militar. Se é ou não verdade, é difícil comprovar com dados, mas tem-se uma sensação de, abre aspas, não violência, fecha aspas, no governo Vargas, que é falsa. Por que não buscar documentos e aprofundar estudos historiográficos nesse momento? As 2 outras perguntas foram feitas por Orlando Minori e pelo professor da PUC do Rio Grande do Sul, José Carlos Moreira da Silva Filho. Peço que os dois... Uma por uma, né? Professor, pode ir. Bem, boa noite a todos, aos componentes da mesa. Antes de mais nada, os parabéns pelas ótimas falas. Apenas gostaria de perguntar à professora Heloísa, fazendo referência à estupenda mobilização política em torno da questão da anistia na segunda metade da década de 70, muito bem retratado na sua tese de doutorado, e que demonstra que houve de fato um amplo, intenso e efetivo movimentação política da sociedade brasileira naquele contexto. E nós ficamos com a sensação de que, após o processo constituinte, as grandes bandeiras políticas, que são as questões de princípio e de fundo, que foram trazidas por essa movimentação, elas ficaram de alguma forma no segundo plano, ou se fragmentaram em lutas mais pontuais ou setoriais, e que, muito embora essas bandeiras que foram lidas, inclusive nesse programa mínimo que a senhora aí colocou, muito embora essas bandeiras elas tenham continuado esse período todo sendo levantadas por determinados grupos da sociedade, especialmente familiares de mortos, desaparecidos políticos, pessoas que foram diretamente atingidas e ligadas a elas, não obteve um espaço como hoje está obtendo em vários locais, a mídia, no espaço institucional do Estado brasileiro, e nós estamos vendo a possibilidade de um ensaio, de um reacendimento dessas bandeiras políticas no Brasil. E eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso, desses riscos, disso poder acontecer ou não, né, possibilidades, e também no entendimento desse processo, né, de sufocamento, dessa transição controlada que colocou esse tema num segundo plano e que até hoje experimenta grande dificuldade de ir adiante. E também quero dizer que concordo muito com a sua preocupação a respeito do excesso de judicialização desses temas, e concordo também que, muito embora a solução jurídica e a discussão jurídica seja imprescindível em nível institucional,
ela não pode ser vista ou feita isolada ou como se ela fosse capaz de fazer algo que ela realmente não é capaz, né? O grande problema mesmo é a falta de mobilização, engajamento político e de formação de uma verdadeira sociedade civil no Brasil. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, professor Fernando Galvão, da comissão organizadora, na figura do Vitor Cabral, professora Luísa Greco. Gostaria de aproveitar a oportunidade de parabenizar a comissão organizadora, ao CAAP, ao CAS, que se empenharam muito nesse evento, que está muito bonito. Grandes amigos meus, de coração, que estão organizando isso. Muito bonito ver todo mundo aqui, no auditório. Eu gostaria de dirigir a minha pergunta à professora Luísa Greco. Eu queria saber, indo na linha do que o Moisés perguntou ao professor Fernando Galvão, que a comissão da verdade que está sendo instituída é inicialmente apenas procurar a verdade, procurar os fatos históricos, mas eu gostaria de saber o seu posicionamento a respeito da eventual possibilidade da punição aos torturadores da ditadura militar, qual é o seu posicionamento a respeito, e também saber como que a juventude pode se movimentar a respeito dessa pauta, não só realizando esse congresso que a gente está fazendo, que é uma forma da juventude, um congresso que foi organizado por jovens militantes, mas outras formas da juventude se organizar a respeito dessa pauta e qual que é a legitimidade dessa juventude que não viveu a ditadura militar de puxar essa pauta aqui para os estudantes, para o movimento estudantil. Muito obrigado. Questões colocadas, e eu vou usar a minha discricionalidade, exatamente. Primeiro, professor Zé Carlos, eu agradeço muitas colocações, porque eu acho que o que foi o movimento pela anistia ampla, geral e restrita? No meu entender, foi o movimento político mais importante que houve durante os 21 anos de ditadura militar. Exatamente por quê? Porque atingiu a ditadura militar no seu âmbito, a questão da doutrina de segurança nacional. Entendeu a ditadura militar não como um possível interlocutor onde seriam encaminhadas reivindicações, mas como um inimigo a ser combatido e derrubado. Então, essa radicalidade do movimento pela anistia ampla, geral e restrita, sobretudo a partir de 1977, onde houve em 78, onde houve um salto qualitativo com a criação dos CBAs Brasil adentro e afora, foram centenas de núcleos dos comitês brasileiros de anistia nesse país, que tem dimensões continentais, foi uma coisa muito importante. Esse primeiro congresso nacional de anistia aqui no Brasil, em 1978 em São Paulo, 1978, conseguiu articular, conseguiu congregar praticamente todas as oposições, o conjunto das oposições aqui no Brasil. Então foi importantíssimo nesse sentido. E é importante também dizer que houve um segundo Congresso Nacional pela Anistia, que aconteceu depois da aprovação da lei de anistia, da promulgação da lei, que foi em 28 de agosto de 1979, aconteceu em novembro de 1979 em Salvador. Naquele momento ainda existiam presos políticos nesse país. Então isso é muito significativo. Eu concordo com você, só que eu acho até mais. Eu não acho que a partir da promulgação da Constituição em 1988 começou a haver uma certa diluição desse movimento. Acho que é porque um ponto de inflexão foi a própria aprovação da lei de anistia social, apesar de nós não termos concordado com ela. Mas foi com certeza um ponto de inflexão. Foi no momento também que houve um processo de rearticulação partidária, houve um processo de volta dos exilados e banidos, foi um momento em que os militantes, que naquele momento tinha um inimigo principal pela frente, estavam articulados com o movimento de anistia, estavam se engajando nas outras lutas que o movimento também incorporou, que é exatamente as lutas dos trabalhadores, nas grandes greves 78, 79, desde 1980. Então houve um processo de diluição disso aí. Tem outras
outras questões mais delicadas, que eu acho que contribuíram também. Eu só vou tangenciá-las porque nós não vamos ter tempo para poder aprofundar. Mas a própria maneira como as esquerdas aqui fizeram uma autocrítica pela metade e via institucionalidade. Então isso é um negócio que deixou uma lacuna enorme e que acabou jogando água no moinho disso que eu chamei aqui de anistia amnésia. Acabou perdendo foco, né? Porque o movimento pela anistia geral restrita, o espaço, o locus, né, de atuação, de articulação e de luta eram as praças, as ruas, era o espaço instituinte, e depois já houve uma articulação nesse sentido da institucionalidade, isso também pesou. Concordo com você também que, apesar de existirem grupos, movimentos, entidades, coletivos muito aguerridos, mas essa luta hoje é insular, ela não passa nem perto do que aconteceu nos outros países do Fundo Sul da América Latina, onde a sociedade realmente se apropriou, né, dessa luta. Gente, aqui quando coloca 300 pessoas na Praça 7, como aconteceu nos 48 anos do golpe militar, né, nos protestos contra os 48 anos do golpe militar, a gente acha que está bom. E Montevidéu, o Uruguai inteiro não deve ter 5 milhões de habitantes. Montevidéu deve ter um pouco mais de 1 milhão. Eles conseguem colocar pelo menos 700 mil pessoas nas ruas para isso. Né, existe todo um processo também, que são processos emblemáticos, né, que é a questão das mães da Praça de Maio, das abuelas da Praça de Maio, dos ricos da Praça de Maio na Argentina. Isso aí constitui uma referência de luta importantíssima, para nós. Aqui não aconteceu essa coisa, ao contrário, aqui no Brasil o que existe é uma mania, claro que é da institucionalidade, não dos movimentos sociais, de premiar e homenagear esses torturadores assassinos da ditadura militar. Eles têm nome de rua, a principal comenda da Polícia Civil chama Comenda Luiz Soares da Rocha, que é um torturador, quanto mais, um dos mais citados na lista do Processo Brasil, nunca mais de 454 torturadores. Existe nome de rua, né? A rua de Luxemburgo, que a gente até fez uma intervenção para mudar o nome da rua Luiz Soares da Rocha, colocar o nome de João Lucas Alves, que foi um companheiro nosso do Colina, que morreu nas mãos da equipe chefiada por ele na delegacia de Funes Voltos, que foi um dos centros de tortura mais importantes. Continua sendo um dos centros mais importantes de tortura hoje. E mais uma coisa, José Maria Cochimbi, que é outro torturador, mas é considerado um homem de ouro da polícia. Então é uma coisa complicada. Acho que existe todo um processo nesse sentido. E aí eu já vou puxar o gancho para a pergunta do Orlando. Antes de entrar na Comissão Nacional de Verdade, o papel da juventude nisso. Eu acho que o papel é fundamental. Né? Na verdade, a minha geração ela tem uma responsabilidade grande com essa luta, mas a minha geração daqui a pouco vai toda embora também. A geração da minha mãe já foi. Acho que agora, qual é a nossa responsabilidade? É contar o que houve e continuar mobilizados, sim. Nós também temos mobilizado, nós temos uma perspectiva, é uma coisa muito articulada que não foi inventada nem ontem, nem anteontem, nem hoje, que é a perspectiva da luta política, trazer essa questão para o nosso campo, que é o campo da luta política. Esse campo se dá também nas praças e nas ruas. Eu acho que nesse último mês aí, também nesse processo de resistência, de repúdio à comemoração dos 48 anos da ditadura militar pelos militares, houve uma onda muito importante, muito expressiva de mobilização da juventude. Né? Os escrates, os esculachos, que tem origem, inclusive, nos livros de Praça de Maio da Argentina, eu acho que isso é importante. Né? Levantar. Se não há justiça, então vai haver esculacho. Se não há justiça, há escrate. Que é isso que a gente tem que fazer. Agora, esse espaço político que está sendo construído nessa atividade, nesse trabalho, é importantíssimo. Então, não podemos abrir mão disso de jeito nenhum. A gente tem que retomar o espaço acadêmico como espaço de produção do conhecimento crítico. Aliás, o conhecimento crítico é um pleonasmo. Todo conhecimento tem que ser crítico, mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que também o espaço acadêmico está privatizado e é também conservador, quando não abertamente reacionário.
Eu falo isso com tranquilidade, eu também fui aluna da UFMG, eu estudei tanto na graduação quanto na pós-graduação na UFMG, eu sei como é que o esquema é. Portanto, eu mais uma vez, eu dou os parabéns e faço uma saudação com muita veemência a esse tipo de atividade. Quanto à Comissão Nacional da Verdade, não vai dar também para falar muito agora. Eu me reservo o direito de me manter na linha dos pessimistas. Eu não estou sozinho nisso. Gramsci também era um pessimista. Dizia que a gente devia ser pessimista na análise e otimista na ação. Não tem maneira de ser de outra forma. Então, eu acho assim, na minha opinião, o lugar que a gente acha que não virá nada é porque não vem mesmo. Então, eu acho que não vem nada das comissões de verdade, não, já começa pedindo desculpas. Ela já começa a ser encontrada falando, gente, nós não vamos fazer revanchismo não, viu? Gente, pode ficar tranquilo que nós vamos extrapolar não, tá? Então pode deixar que nós somos bem comportados, nós somos responsáveis, nós somos sóbrios, a gente não vai chutar o balde, né? Assim que começa a falar. Então eu acho que é muito complicado isso, mas eu não vou recuperar tudo, o meu presidente aqui já me passou que eu mas só para dar um testemunho, é mais uma informação. Nessa articulação da Comissão Nacional da Verdade, apesar de ter sido um movimento organizado que mantém essa bandeira hasteada, que levou essa pauta em 2008, a 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, os partidos da delegação aqui de Minas, eles esqueceram de colocar isso na pauta, a gente colocou, né? Apesar disso, e apesar de toda essa luta de mais de 3 décadas, os familiares, né, dos movimentos que são herdeiros da gloriosa luta pela regional restrita, em nenhum momento abriu-se interlocução, o governo abriu interlocução com a gente. A interlocução privilegiada deles era sempre com os revolucionários, com os militares, porque ele leva de alianças que articulou o golpe. Então não dá para encarar. O Gilson Dick foi aquele que confrontou os peticionários na ação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ele foi perito do Brasil lá, ele é o cara que se colocou como porta-voz dessa comissão e ele é o primeiro presidente dessa comissão. Tem outras questões que a gente podia levar, o próprio fato de 1946 e de 1988, só para diluir exatamente o período da ditadura militar, como é que é isso? Né? É comissão de Estado? Comissão de Estado nada não, comissão de governo que está dependendo da Casa Civil da Presidência da República. Aquela chefe da Casa Civil da Presidência, a Gleice, né, que parece que ela chama Hoffman, já falou que vai ficar na cola dessa comissão. Então, que comissão de Estado é essa? Uma comissão subserviente, uma comissão de governo. A comissão de Estado, que eu falo aqueles 3 presidentes escuros lá no dia da instalação dela, quem que foi mesmo, sabe, nem que eu não vou falar aqui, porque também já não vou perder tempo dele. O Collor, que é outro filhote da ditadura, ele foi muito bem comprado da ditadura, o Fernando Henrique Cardoso, que a gente sabe que ele veio. Então não dá para levar a sério. Não dá para levar a sério agora. Existem condições pelo mundo adentro e afora que conseguiram superar seus limites. Mas isso vai depender, não é de tecnicidade e não é do comportamento da judicialização, é da correlação de força e da luta popular. Se a gente conseguir, a coisa rola. Se não conseguir, não rola. E o subproduto importante dessa lambança toda é exatamente que mantém essa questão na pauta. Mas a gente não pode vacilar. A gente tem que quase que... Eu ia falar matar o leão todo dia, mas eu sou ambientalista. Não vou falar isso aí. Mas é quase como fazer um tour de posse todo dia para poder conseguir fazer isso. Ficou faltando responder a questão de ditadura Vargas, eu acho que não vai dar tempo, mas se o companheiro quiser, se fez a pergunta, ou a companheira, a gente conversa depois sobre isso um pouco. Né? Obrigada. O meu presidente aqui está falando que eu posso. Não é ético falar qual ditadura que foi mais violenta. Não existe isso. Não há como mensurar, como quantificar essa história. Isso aí também, às vezes, os revolucionários tentam dizer, não, que aqui no Brasil, aquele negócio que a Folha de São Paulo fala, né, da dita branda, que não sei o quê. Isso aí não existe. É mesmo porque a
A ditadura militar do Brasil foi a segunda mais longeva, a primeira foi do Paraguai, e ela exportou know-how para todos os países do sul da América Latina, tendo presença física importante, por exemplo, quando do golpe militar do Pinochet no Chile. Né? Então, é um negócio complicado. Eu concordo que tem uma certa aula de não violência do governo Vargas, mesmo porque muita gente esquece que o Getúlio Vargas foi um ditador. Qualquer cidade desse país tem uma rua chamada Getúlio Vargas, tá? Um ditador sanguinário, né? Vamos combinar. Tem uma fundação Getúlio Vargas aí que tem uma respeitabilidade no que diz respeito à pesquisa, essa coisa toda. Então, existe essa situação sim. Eu vou só mais um testemunho, mesmo do ponto de vista de historiografia, o que existe sobre a ditadura Vargas, o Estado Novo, não é muita coisa não. Então, acho que precisa de uma pesquisa sim, mas não para mensurar. Eu acho que o mal absoluto, ele não tem como a gente falar o que foi menos e o que foi mais. É tudo o mal radical, né? Vamos usar lá Hannah Arendt um pouco nesse sentido.